A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa manhã, amém? Eu nessa manhã, preparando para vir para a igreja, Deus colocou no coração, além da palavra que nós vamos estar dando continuidade, a palavra sobre restauração de 12 portas importantes da nossa vida, mas ainda que um pouco distante, porque fisicamente estive 2 semanas, apenas nos dias da semana ausente, mas com o coração ligado na igreja, na nossa igreja, na igreja do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um versículo que ele é extremamente importante para a nossa caminhada cristã, a nossa carreira espiritual. E apenas ouça aquilo que diz a palavra do Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso número 35, assim diz: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Eu chamo a atenção da igreja para algo que é extremamente importante, que, como diz no verso número 36, que é a perseverança. E em tudo nós somos chamados a perseverar, porque isso é um caminho virtuoso, seja na nossa vida acadêmica, seja na nossa vida laboral, seja na nossa vida sentimental, e, sobretudo, na nossa vida espiritual, quando Deus diz para nós, de maneira clara: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, nós alcancemos a promessa que está estabelecida, ou as promessas que estão estabelecidas na sua palavra. E a igreja precisa manter latente no seu coração. Queridos, existem determinadas coisas que são simples, mas que a gente precisa manter bem claro no nosso coração. E a nossa motivação, a motivação da nossa adoração precisa ser Deus. A motivação de estarmos na casa de Deus precisa ser Deus. A motivação para nós servirmos a Deus precisa ser Deus. A motivação para viver a vontade de Deus tem que ser Deus. E assim Deus nos chama a não negociar com a nossa carne, não esmorecermos naquilo que somos chamados a viver, e como diz no verso 38, chamados a viver pela fé e não por aquilo que as circunstâncias dos nossos olhos veem ou os nossos ouvidos ouvem. A nossa motivação não está em homens. A nossa motivação é o Senhor. E nós precisamos ter isso muito bem claro. Porque pode acontecer que num determinado dia você vai chegar na igreja e o ar-condicionado pode estar eventualmente quebrado. E isso não pode diminuir a sua motivação de adorar, de louvar, de se apresentar, de se render a Deus. Por isso Deus diz na sua palavra, e a gente precisa manter isso firme aqui e aqui: perseverar no que já não somos mais inocentes, porque já foi revelado a nós no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Nós estamos trabalhando ou labutando na leitura de Salmos. Esse é o desafio, é a nona meta da leitura bíblica compartilhada com a igreja. Nós estamos chegando no dia 12 de agosto,
né, exatamente na metade desse desafio, que são 18 degraus, 18, né, momentos, né, que nós temos, metas, e nós vamos estar chegando agora no dia 12 de agosto, no cumprimento da 9ª meta e consequentemente, na metade, né, da leitura da Palavra de Deus. E ainda dentro desse objetivo mensal, que é o livro de Salmos, eu quero convidar a igreja, assim como a diaconisa Luciana abriu a palavra nessa manhã no Salmo 34, e não revelando qual é o salmo que ela está lendo, para que a gente não saiba se ela está atrasada ou avançada, mas eu quero avançar um pouco em relação ao Salmo 34, e eu quero levar a igreja ao Salmo 87, e obviamente que é um salmo que, apenas um versículo, para nós fazermos um link com a semana passada, onde nós ministramos a primeira das 12 portas e falamos no estudo da palavra sobre esse versículo, e aí eu quero exatamente fazer o link da semana passada com esse versículo, ainda que ao longo da palavra eu vou te convidar a ler 2 passagens no livro de Neemias, que vão exatamente apontar 2 importantes portas para a nossa edificação ou para a restauração de nossas vidas nessa manhã. Vem, Salmo 87, verso número 2. Diz assim a palavra: O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Amém? O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, nessa manhã pela oportunidade de estar na sua casa e mais uma vez oferecer as nossas primícias. O Senhor se alegra, Deus, das primícias que oferecemos a Ti. E assim estamos, Deus, com o coração cheio de expectativas, porque o Senhor diz que na sua presença há plenitude de alegria, na sua presença há respostas, na sua presença, Pai, há manifestação da sua glória e do seu poder, na sua presença há respostas, Pai, para as nossas necessidades, na tua palavra, Pai, há edificação para as nossas vidas, e nessa manhã queremos, Deus, entregar a Ti, ó Pai, o controle de tudo aquilo que vai acontecer a partir deste momento, para que a Tua palavra, Pai, a palavra, Deus, que o Senhor, ó Pai, nessa manhã plantou no meu coração para compartilhar com a Tua igreja, ela possa alcançar de maneira profunda, Senhor, o coração e a mente dos Teus filhos, para que possa, Deus, produzir frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, de retidão, Pai, aquilo que alegra, Deus, o Teu coração. Não nos deixa, Senhor, ó Pai, com o coração duro e resistivo nesse momento, mas tens liberdade, Pai, para falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, coloca as Tuas palavras em minha boca, Pai, da mesma maneira, Pai, trabalha no coração da Tua igreja para que não volte vazia a Tua palavra, Deus, a palavra para a qual o Senhor separou nessa manhã, não volte vazia para a sala do trono da Tua graça, e nós repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo, Deus, que não procede da Tua parte, todo espírito de enganação, de confusão, de perturbação, todo engodo de Satanás, tudo aquilo, Deus, que seja contrário ao Teu haja sobre nossas vidas, nós jogamos por terra, em nome de Jesus. Tenhas liberdade para trabalhar e mexer, Deus, em nossas estruturas nessa manhã, para que verdadeiramente e efetivamente não saiamos da mesma maneira como nós chegamos, Pai. Assim nós oramos e assim nós cremos, Pai, no poder da oração, e que o Senhor empreste os seus ouvidos para ouvir, Deus, a nossa oração, o nosso clamor, para agir, Pai, em nosso favor, porque ligando na terra, o Senhor liga nos céus toda sorte de provisão sobre nossas vidas. Assim nós oramos. E assim nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. No domingo passado nós falamos sobre a primeira porta a ser restaurada
nos muros reconstruídos sobre a liderança de Neemias, após cerca de 150 anos da tomada e da destruição de Jerusalém. Nós falamos na semana passada sobre a porta das ovelhas. E a porta das ovelhas, ela é a porta de encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Senhor, Ele mesmo disse na sua palavra: eu sou a porta e aquele que entrar por mim será salvo. E nós dissemos de maneira muito clara que a porta das ovelhas representa salvação, representa consagração, representa rendição a Cristo, transformação, entrega, se aproximar de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a força, com toda a alma a Deus. E ela é tão importante que ela foi a primeira porta a ser restaurada no passado. E ela precisa continuar a ser a primeira porta a ser restaurada em nossas vidas, caso as nossas decisões precipitadas e por vezes unilaterais, essas decisões venham destruí-la, venham danificar a porta. Porque eu quero declarar em alto e bom som para a igreja nessa manhã, porque tudo o que nós fizermos diferente disso será apenas paliativo, superficial e temporário. E, consequentemente, será algo danoso para a nossa própria vida espiritual. E a porta das ovelhas, ela nos permite ser moldados pelo Espírito Santo, para que nós possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional a Deus que devemos prestar, para que nós possamos renovar a nossa mente e conhecer e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso para quê? Eu diria para dois grandes objetivos: para nós desfrutarmos do melhor nessa terra e para nós selarmos a passagem para a Jerusalém celestial. E a restauração das portas de Jerusalém, assim como a restauração das nossas portas interiores, elas representam basicamente, e é isso que eu quero que você coloque na sua mente e no seu coração, elas representam basicamente 3 diferentes níveis, que é isso que vai permear toda essa campanha. E quais são esses 3 níveis? Primeiro, algo de Cristo a ser edificado em nós. Segundo, algo de Cristo para ser levado ao mundo. E o terceiro importante nível, aquilo que não é de Cristo para ser tirado do meio da igreja. Esses são os 3 grandes objetivos, propósitos, níveis a serem alcançados pela ministração de cada uma dessas 12 portas em nossas vidas. Algo de Cristo a ser edificado em nós, algo de Cristo a ser propagado para o mundo e algo que não pertence a Cristo, ou aos valores de Cristo, que precisa ser banido, retirado do meio da igreja. E nesse sentido, nós vamos falar hoje a respeito de 2 portas. E aí eu convido a igreja a abrir o livro de Neemias, como eu disse anteriormente, e nós vamos nos debruçar a maior parte do tempo sobre o capítulo número 3. Neemias fica um pouquinho antes do livro de Salmos.
E eu convido os irmãos a apenas abrir Neemias 3, verso número 3. Semana passada lemos Neemias 3, verso número 1, onde falamos sobre a porta das ovelhas. E hoje eu quero falar sobre duas portas e eu peço para que a igreja, depois dessa leitura, mantenha a palavra de Deus aberta, porque vamos fazer a leitura de mais uma porta neste mesmo capítulo, neste mesmo livro. Neemias capítulo 3, verso número 3 diz assim: os filhos de Racenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Amém? É isso que está na sua Bíblia? Sim? Então nós vamos falar agora, deixar a porta das ovelhas, que é a porta mais importante. Foi a única porta consagrada, como lemos na palavra de Deus, e nos debruçar e mergulhar de uma maneira profunda agora na porta do peixe. E eu quero dizer para a igreja que o mercado de peixes, ele ficava muito próximo a essa porta. E comerciantes de Tiro, comerciantes do Mar da Galileia, de outras áreas de pesca, eles entravam por essa porta para vender os seus produtos. E eu diria que essa porta, ela nos fala de trabalho, ela nos fala de multiplicação, ela nos fala de crescimento, ela nos fala de reprodução. E isso nos faz lembrar o chamado para a propagação do reino de Deus. Para quê? Para a multiplicação de peixes ou de vidas, para a reprodução de ovelhas. E aí eu lembro a igreja que, assim como biologicamente ovelha gera ovelha, espiritualmente falando, ovelha também gera ou deve gerar ovelha, e também para o crescimento do rebanho. A porta do peixe é aquela por onde deixamos entrar os novos filhos de Deus. E isso exige uma decisão de não vivermos só para nós. Mas nós irmos em busca daqueles que precisam ter o encontro com Jesus. Eu diria que Paulo, com muita sabedoria, ele disse algo que empresta um valor muito grande para a tua vida nessa manhã, quando ele apenas ouça o que ele disse. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 16, assim disse Paulo: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E ele diz mais ainda: porque ai de mim se não pregar o evangelho. Evangelização. Isso tem uma relação direta com o chamado para nós sermos pescadores de homens. Quando eu falo homens, obviamente que eu estou falando de mulheres, de vidas, mas pescadores de homens. E isso não é um chamado limitado a Pedro, André, Tiago e João. Quando Jesus ele disse em Mateus, no capítulo 4, verso 19, o seguinte para eles: homens, vinde após mim, e eu vos farei
pescadores de homens. Não é um convite, não é um chamado apenas para Pedro, André, Tiago e João. No entanto, é preciso mergulhar nas profundezas do significado dessas palavras, para nós desvendarmos a magnitude do chamado de Deus, que transforma pescadores, homens comuns, em pescadores de almas. Vinde após mim. Foi o que Jesus disse. A primeira palavra de Cristo aos seus discípulos não foi: ide na minha frente. A primeira palavra de Jesus para os seus discípulos não foi: ande ao meu lado. A primeira palavra de Jesus para os seus discípulos foi: vinde após mim. É como se ele tivesse dito aos seus discípulos: eu vou na frente, eu dou o rumo, eu dirijo, eu direciono, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. É como se Jesus, naquele momento, estivesse dizendo isso para eles. E eu quero que você entenda nessa manhã que isso não é uma sugestão vaga, mas uma ordem divina que ressoa com dois elementos importantes: com autoridade e com urgência, para ser aplicado em nossas vidas. O convite de Jesus, ele não é apenas para observadores passivos, mas para discípulos. E a palavra de Deus diz que discípulo é aquele que produz muitos frutos e que de forma ativa e decidida escolhem seguir Cristo Jesus. A palavra de Deus vai nos mostrar que mais tarde Jesus ele dá mais detalhes acerca dessa convocação. Quando ele disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 24, assim: se alguém quer vir de fato após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Igreja, isso fica muito claro para mim, e eu espero que também esteja claro para você, que seguir Jesus não é uma jornada desprovida de desafios, mas uma trajetória marcada por um sacrifício autêntico, pela necessidade de uma renúncia pessoal e de comprometimento total com aquilo que já não somos, mais inocentes no conhecimento da palavra de Deus. E eu diria que quem decide seguir Jesus, logo recebe a mesma tarefa daqueles 4 pescadores: pescar homens para Deus, ganhar almas para Deus, recuperar pessoas perdidas em seus pecados para Deus. Jesus diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não disse: eu vos farei caçadores.
Jesus não disse que nós seríamos caçadores de homens. O caçador, ele vê a caça antes de atirar, sim ou não? Sim. Mas o pescador, ele não vê o peixe. Antes dele ser fisgado pelo anzol ou dele cair preso numa rede. Ele joga o anzol e aguarda. E por vezes, aguarda horas. Ou ainda, ele joga a rede várias vezes e ele não vai embora logo, porque ele não sabe se naquela área tem peixe ou não tem peixe. Sim ou não? Sim. Quantas vezes fui com a minha ex, né? Não ex, mas com a minha antiga namorada, depois antiga noiva e hoje esposa, pescar na Urca, e quantas vezes nós pescávamos mate, pescávamos tantas coisas e menos peixe, mas lá estávamos perseverando, né? Em algo que fazia bem para a nossa vida, estar em comunhão, e assim acontece na vida de um pescador. Da mesma forma, o crente, ele nunca sabe se tem peixe aonde ele está pescando. Ele nunca sabe quando irá se converter uma alma. E por isso, eu diria que ele deve continuar pescando, ele deve continuar perseverando, ele deve continuar confiando que apanhará um peixe, uma vida, no momento que Jesus quiser. E Jesus, ele provou isso a Pedro, que ele podia encher de peixes um barco, aonde antes não havia um peixe sequer. E essa foi a maneira que Jesus encontrou de mostrá-lo, que ganharia almas. Preste atenção. No local, na quantidade e no momento que ele, Jesus, quisesse. E assim aconteceu, como cantamos hoje no dia de Pentecostes. Jesus, ele encheu o barco de Pedro com peixes espirituais. Num primeiro momento, a palavra de Deus diz, mostra lá no livro de Atos que 3.000 almas foram pescadas. E rapidamente, esse número aumentou para 5.000. Em Atos, no capítulo 5, verso 14, diz, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres agregados ao Senhor. E por sua vez, ainda dentro desse mesmo livro de Atos, no capítulo 6, verso 7, diz, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Embora o caçador, como eu disse, ele possa escolher o animal em que ele vai atirar. O pescador, por ele não ver o peixe antes, ele não escolhe a qualidade do peixe que pescará. Pode ser um peixe pequeno e leve, pode ser um peixe grande e pesado. Quando ele joga o anzol ou ele joga a rede, ele está disposto a pegar o que vier, sim ou não? E por isso eu quero dizer que eu posso afirmar que o tamanho e a qualidade do peixe que morde o anzol ou que entra na rede não é mérito do pescador,
E ao mesmo tempo também não é defeito do pescador. E assim deve ser o nosso entendimento, porque nós estamos diante de um Deus que não faz acepção de pessoas, que não usa medidas diferentes para julgar a sua igreja. Nós estamos diante de um Deus que ama a sua criação, que aceita todos aqueles que o temem e fazem o que é justo, independente da nação, independente da religião, independente da cor, independente da posição social, independente da classe econômica, porque nós temos um Deus de amor. Não é nossa responsabilidade a qualidade do que é pescado. Eu acho que isso já está claro para nós. Não é nossa responsabilidade a qualidade do que é pescado. Mas isso não quer dizer que eu e você somos chamados para fazer de qualquer maneira. É nosso dever pescar vidas com seriedade, preparo e disposição. Tal qual faz o pescador ao preparar o anzol com isca adequada ou lançar uma rede bem costurada. E seriedade, igreja, inclui não apenas ministrar com conhecimento e esforço, mas com o respaldo de uma vida coerente. Com o respaldo de uma vida coerente, revestido do novo homem, em justiça e retidão procedentes da verdade. Para que o nosso testemunho seja eficaz, nós não podemos estar comprometidos com o mundo. Nós não podemos ser alheios ao senhorio de Cristo Jesus em nossas vidas. Nós não podemos ser hipócritas de honrar Cristo com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Nós não podemos ser falsificadores da palavra de Deus. E também nós não podemos estar interessados em coisas dessa vida, em tesouros desta vida, para termos um testemunho que seja eficaz. Porque uma testemunha de Cristo, ela não pode estar presa às circunstâncias da vida, mas conforme nós lemos em Hebreus no capítulo número 10, ela precisa viver pela fé. E além disso, ninguém pode ser testemunha de Cristo sem o poder do Espírito Santo de Deus. Porque Ele é o único que nos qualifica, que nos capacita para sermos testemunhas eficientes e verdadeiras do poder salvador que está nele. Atos no capítulo 1, verso número 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí diz mais a palavra: e sereis minhas testemunhas. E eu quero que a igreja também saia nessa manhã com a convicção de que as palavras de Jesus, elas não dão chance a desculpas. Elas não dão margens para desculpas de não sermos verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus. Não tenha vergonha, irmão. Não tenha medo, irmã. Não se intimide em testemunhar quem é Deus na sua vida e aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. O mundo, ele não está sedento de pessoas que estejam falando de Deus.
o tempo inteiro. Não se iluda. Não se iluda. O mundo não está sedento de pessoas que estejam falando de Deus o tempo inteiro. O mundo, conforme a palavra de Deus nos mostra, está com o coração cada vez mais duro, indiferente e insensível para as coisas de Deus. E é dentro dessa realidade, não podemos tapar o sol com a peneira, é dentro dessa realidade que testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida poderá fazer diferença na vida deles. É dentro dessa realidade que a coerência de vida, comportamentos que edifiquem poderão fazer diferença naqueles que estão ainda no mundo. Irmãos, determinadas coisas não acontecem porque nós estamos plantando nada, ou porque nós estamos plantando próximo do nada, ou porque nós estamos plantando mal. Determinadas coisas, faça uma reflexão agora, na sua vida, no seu entorno, na sua família. Determinadas coisas não estão acontecendo porque estamos plantando nada, próximo do nada, ou plantando mal. Eu pergunto para a igreja nessa manhã, como alguém que não tem intimidade com Deus, como alguém que não tem motivação de estar na presença de Deus, na casa de Deus, como alguém que não fala das coisas do reino de Deus, como alguém cuja identidade pouco se aproxima na prática dos valores morais de Cristo, como esse alguém pode ter legitimidade para convidar um familiar, para convidar um colega para conhecer Jesus, ou ir à casa de Deus, se nenhuma mudança é percebida nessa vida? Como influenciar alguém para a maior decisão pessoal nesse curto espaço de tempo chamado vida, e que é a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, se Deus não trouxe mudança nessa vida? Como convencer que Deus é importante para a vida de alguém, se Ele não é prioridade nessa vida? E eu quero dizer para a igreja nessa manhã, que a expectativa de Deus a nosso respeito é muito grande. E a expectativa de Deus é que nós sejamos para o mundo o que Cristo foi enquanto Ele estava aqui. Há um preço a ser pago. E nós precisamos ter a maturidade para querer pagá-lo. Porque nós não podemos ser indiferentes ao que Jesus fez por nós. Nós não podemos ser negligentes à convocação de Deus para sermos sal dessa terra e luz deste mundo e, consequentemente, sermos pescadores de homens. Pescadores de homens, tal qual foram Pedro, André, Tiago e João.
pescadores de homens, tal qual foi o pregador, não sei se você sabe, o pregador escocês John Harper, que morreu aos 40 anos no afundamento do Titanic em 1912, se eu não estiver equivocado. Eu trouxe isso à mente porque escutei falar de um projeto australiano que está sendo desenvolvido para uma réplica do Titanic para 2027. E aí me veio à memória esse pregador escocês, John Harper, que estava dentro do Titanic. E há relatos de sobreviventes que disseram que ao longo da viagem, John ele foi visto em diversas ocasiões compartilhando o evangelho com outros passageiros. Há relato de um outro sobrevivente que declarou o seguinte: a última vez que o vi, ele estava inclinado sobre a balaustrada, é um termo náutico que representa como se fosse uma grade, né? Ele estava debruçado sobre a balaustrada, sobre a grade, persuadindo um jovem a aceitar Cristo. E além desse testemunho, um homem que foi encontrado boiando num pedaço de madeira. A história diz que, tirando aqueles que entraram nos botes, apenas 6 sobreviveram. 6 dos que caíram no mar sobreviveram. E esse foi um deles. E ele declarou: eu fui o último convertido de Harper. A história mostra que, mesmo sabendo que estava próximo da morte, ele cai na água, e mesmo na água, naqueles momentos finais, que foi o relato desse sobrevivente, porque ele viu em seguida a morte dele, e ele declara com toda a autoridade e legitimidade: eu fui o último convertido de Harper. A porta do peixe, ela nos fala de trabalho, ela nos fala de crescimento. A porta do peixe nos fala da responsabilidade intrínseca a cada um de nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. A responsabilidade intrínseca a cada um de nós para sermos pescadores de homens. Convido você a voltar ao livro de Neemias. Como eu afirmei, no mesmo capítulo 3, avançando agora para o versículo número 6. Neemias, capítulo 3, verso número 6, diz assim: Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Amém? Apenas isso. Porta das ovelhas, porta do peixe, porta velha. A porta velha foi a terceira porta a ser restaurada nos muros de Jerusalém. E porta velha, igreja, não porque ela se tornou antiquada ou obsoleta,
ela não se tornou nem antiquada e nem obsoleta, mas porque Deus, preste atenção, igreja, que isso é importante, porque Deus não quer nenhuma novidade que esteja fora de Cristo. Nada que seja moderno e que exclua ou diminua o Filho do Deus vivo, Deus quer presente em nossas vidas. Nós estamos diante de novidades que na minha leitura não encontram abrigo na palavra de Deus. A gente vê ou escuta falar sobre utensílios ungidos, utensílios consagrados e comercializados para uma espécie de macumba evangélica. E aí, nesse leque, está a rosa ungida para a libertação total. Dentro desse saco está o martelo ungido para quebrar as pedras do caminho. Dentro desse saco também está a colher do pedreiro abençoada e o tijolo para a reconstrução de vidas. E o que dirá da fronha ungida para dar bons sonhos? Meia ungida para conquistar aquilo que a planta do seu pé tocar. Vassoura ungida, capaz de varrer para fora de casa todo o mal. Eu não tenho a pretensão de esgotar, mas apenas um último exemplo. A caneta ungida, a caneta própria para você passar num concurso público. E o que dizer da água ungida? Que além de ser uma heresia católico-romana, e eu estou falando da água benta, e a prece do copo d'água, numa doutrina espírita, e aí eu estou falando de uma água fluidificada, quando a água ungida, ela se torna um amuleto, usado com finalidades místicas. Por que digo mística? Porque misticismo é acreditar que é possível alcançar comunhão com Deus através de símbolos, rituais e objetos sagrados. Porque misticismo é acreditar que é possível depositar a fé em algo inanimado, atribuindo-lhe poder de conquista. Eu cito alguns outros produtos da modernidade que me chocaram, como, por exemplo, não sei se você sabe, culto dos pets. Que tal? Os animaizinhos de estimação. Que tal o batismo no toboágua? Que tal a máquina de fumaça no louvor? E o que dirá o carnaval evangélico? Com foliões e adaptações ditas evangelizadoras de canções conhecidas do mundo pagão, do mundo que não é de Cristo. E aí eu pergunto para a igreja, às vezes a gente não sabe ou não conhece toda a palavra de Deus. E aí cabe um comentário. Não conhecemos toda a palavra de Deus porque ou chegamos há pouco tempo diante de Deus, ou porque estamos
não fazendo o dever de casa diário da nossa caminhada espiritual. Mas independente disso, existem determinadas coisas que a gente, mesmo não conhecendo ou não lembrando de toda a palavra, a gente pode tomar decisões que não vão entristecer o coração de Deus. E, por exemplo, tendo ouvido sobre o carnaval evangélico, com foliões e adaptações ditas evangelizadoras de canções, né? Eu pergunto para a igreja, será que Jesus, pergunta simples, será que Jesus, ele faria um bloco para se disfarçar e pregar a palavra de Deus? O que Deus está falando para nós nessa manhã é que a igreja, ela não precisa tomar a forma do mundo para conquistá-lo. E Paulo, mais uma vez, ele deixa bem claro isso quando ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, da sua mente, para que possa experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porta Velha nos leva à reflexão sobre a restauração e fortalecimento de pilares essenciais para a nossa carreira espiritual. Baseado no fundamento original do Evangelho, e aí eu estou falando de Jesus Cristo, na base de toda a nossa vida espiritual. Judas, no capítulo 1, verso número 3, diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Observe como somos exortados a batalhar diligentemente pela nossa fé. Mas muitos transformaram a graça em libertinagem, uma suposta liberdade sem medida que leva, na verdade, à escravidão, negando o senhorio de Jesus Cristo. Essa porta, ela tipifica a legítima doutrina cristã, que é imutável e que é atemporal. Ela não muda e ela não precisa de adaptações no curso da história da humanidade. Por isso ela é imutável e atemporal. Que apesar da sua antiguidade, ela jamais será derribada pelo liberalismo teológico ou pelo pós-modernismo. Nós precisamos da coragem para ir contra a corrente, para nadar contra a corrente, contra as modas que o mundo oferece, para nos massificar no politicamente correto. E é preciso que a igreja entenda que viver debaixo da graça de Deus é viver debaixo do senhorio de Cristo. Viver debaixo da graça de Deus é viver debaixo do senhorio de Deus. E essa porta nos insta a voltar ao primeiro amor, ou seja,
aquele modelo doutrinário da igreja primitiva, constante, que você já deve ter ouvido falar em Atos, no capítulo 2, verso número 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão uns com os outros, perseveravam no partir do pão, e mais ainda, e no final, diz que perseveravam em oração, perseveravam nas orações. E nós também temos que perseverar nessas 4 disciplinas. Perseverar na doutrina dos apóstolos ou na leitura da palavra de Deus, sabe por quê? Porque ela é divinamente inspirada. E a palavra de Deus diz que ela é proveitosa para ensinar, ela é proveitosa para redarguir, ou seja, para repreender, ela é proveitosa para corrigir, para instruir em justiça, em retidão, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído e perfeitamente habilitado para a condução de toda a boa obra. É preciso perseverar no partir do pão, e fazendo um paralelo com a ceia do Senhor, é como se Jesus nos dissesse assim: prestem atenção em mim. Eu dei tudo o que tinha para vocês. Reparti a minha herança. Dei a minha autoridade que recebi de meu Pai. Compartilhei a paternidade com vocês. Atendi vocês em todas as suas necessidades. Então eu vou pedir uma coisa a vocês. É como se Jesus estivesse dizendo com a igreja nessa manhã: façam o mesmo com o seu próximo. Porque a palavra de Deus diz de maneira muito clara: faça com o seu semelhante aquilo que você gostaria que fizessem contigo. Perseveravam na doutrina, perseveravam no partir do pão. Diz a palavra que eles perseveravam na comunhão uns com os outros. E isso implica em se comprometer, em cuidar, em zelar pelo crescimento e amadurecimento um do outro. E a palavra de Deus também diz que eles perseveravam em oração. Irmão, se orar já é bom. Perseverar em orações é sinal de dependência completa de Deus. É sinal de confiança no haja do Jeová Jirê. É sinal de que verdadeiramente adotou a oração como um estilo de vida, como um modo de vida. E o que eu quero deixar bem claro para a igreja nessa manhã: não há nenhuma autorização para inovação. E entenda bem o que eu estou falando. Não há nenhuma autorização na palavra de Deus para inovação. O Senhor, Ele não está interessado em que nós inovemos, mas sim que permaneçamos conforme o modelo que nos foi apresentado. Qual o modelo? O modelo de Atos, no capítulo 2, verso 42, porque esse modelo é referência de virtude, ele é referência de amadurecimento, ele é referência de aprovação para crescimento da igreja e para manifestação da glória de Deus. Nós não precisamos de fumaça, de parede preta, de coach. Nós não precisamos de nada que vem do mundo, como estratégias do mundo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, que nos dá a direção,
que nos capacita, que nos orienta, que fala aos nossos corações, na simplicidade de Deus, o que nós somos chamados a fazer e a viver em nossas vidas. A palavra de Deus diz, conforme nós lemos, que essa porta ela também tem tranca e ferrolhos. E esses acessórios, como em 11 das 12 portas, a exceção feita a porta das ovelhas, que é a única porta que não tem tranca e ferrolhos, nos mostra que esses acessórios não podem ser abertos pelo lado de fora, somente pelo lado de dentro. Assim, essa porta também nos ensina que aquilo que é do velho homem e que está fora no mundo não pode entrar para dentro dos muros. Somente o que é do velho homem pode ser retirado para fora. E há muito do velho homem para ser despojado da igreja. Manias, paixões, concupiscências, vícios, medos, traumas. Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Verso 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que acabamos de ler nos mostra que não há mais lugar para o velho homem dentro dos muros de Jerusalém. Não há mais lugar para o velho homem dentro do corpo de Cristo. Porque se alguém está em Cristo, a palavra de Deus nos afirma que nova criatura é. Portanto, essa porta, ela fala do velho, que deve ser restaurado e preservado. E aí eu estou falando da doutrina cristã. E essa porta também fala do velho, que foi destruído e que precisa ser despojado. E aí eu estou falando da velha natureza. Para finalizar essa palavra, guarda no teu coração. Restaurar a porta velha significa preservar fundamentos. Mais do que isso, significa perseverar naqueles 4 pilares da igreja primitiva: leitura da palavra, partir do pão, comunhão,
e oração. Sabe por quê? Porque isso é essencial para o crescimento e para a prosperidade em Deus. Não precisamos inventar a roda. Não precisamos de estratégias milaborantes humanas. Não precisamos de dinheiro de homens para fazer a obra de Deus. Nós não precisamos associar nada do mundo com as coisas de Deus. Está difícil? Continua perseverando, que é o que Deus nos chama a viver. Não foi desconexa essa palavra na introdução, nessa manhã. Tendes necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender do que ele tem declarado na sua palavra para a igreja. A bênção não chegou? Persevere. Está difícil? Persevere. Está no meio de um turbilhão? Persevere. Não é hora de jogar a toalha. Porta do peixe e porta velha. Mais duas portas que precisam ser restauradas em nossas vidas. Portas que nos chamam, como foi dito nessa manhã, para ações, para atitudes. Nós não estamos sendo chamados para sermos observadores passivos, mas sim praticantes do que Deus tem nos dito por meio da sua palavra. Amém? Quero convidar a igreja a vir ao altar de Deus. O altar está aberto. E aproveite a oportunidade. Vamos ficar de pé hoje. E aproveite a oportunidade para aquilo que você foi confrontado, no bom sentido da palavra, diante de um Deus de amor. Aquilo que não está alinhado na sua vida, aquilo que gerou um desconforto no seu coração, por entender que você não está vivendo aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Mas lembre-se que nós estamos diante de um Deus que é um Deus de conserto. É Deus de graça, de misericórdia. E o que Deus espera de nós é ver um coração quebrantado, que aceita a ministração da sua palavra e que reconhece que é transgressor, que é desobediente, que não é fiel, que alguma coisa está errada na sua vida para que Deus possa trabalhar. Como dito na palavra 2 vezes, Deus não nos chama a sermos observadores passivos. E nessa manhã, Deus também não te chamou aqui no altar apenas para você vir junto com os demais membros da igreja. Mas Deus te traz, ou te convida a chegar no altar para que você se posicione. Ainda que de maneira inaudível, fale com Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus ministrar na sua vida, porque nada é coincidência. Quando há disponibilidade no seu coração de se achegar na casa de Deus, é o momento em que Deus tem a oportunidade de trabalhar na sua vida, e nada, por isso é coincidência. Vamos sair dessa campanha diferente.
Por isso a importância de perseverarmos e não olharmos para a direita e nem para a esquerda, e muito menos retroceder naquilo que Deus já mandou deixar para trás em nossas vidas. Faça a sua parte com Deus. Reserve um tempo de qualidade para estar na presença de Deus. A intimidade, diz a palavra de Deus, está disponível para todos. Ela não é para todos, mas ela está disponível para todos. Todos que o buscam, todos que o temem, todos que o servem, todos que se submetem à sua palavra, todos que se rendem à sua vontade. De olhos fechados nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, nessa manhã pela oportunidade de estarmos na sua casa e na sua presença, Pai. Quão bom, Deus, é nos achegarmos a Ti, porque o Senhor porque o Senhor se achega a nós, Pai. Quão bom, Senhor, é saber que o Senhor continua sendo Deus de perto e não de longe. Um Deus que olha os nossos corações, que ministra a Tua palavra. Um Deus que não se ausenta de nossas vidas e que não se cansa de ministrar aos nossos corações para que haja arrependimento, para que haja transformação. E essa campanha, Deus, é algo gerado no teu coração. Eu sei, Deus, o preço dessa campanha. E eu sei, Deus, o valor. E ao mesmo tempo, Deus, a profundidade do que o Senhor tem para fazer ao longo dessa campanha. Nada vem de mim. Não é por força, violência, gritaria, palavras bonitas. Mas tudo, Deus, que acontece em nossas vidas é pelo Teu Espírito Santo. E por isso, nessa manhã, Pai, na simplicidade da nossa oração, nos achegamos a Ti, Deus, para que o Senhor, por graça e misericórdia, Pai, alcance o coração da Tua igreja, Senhor. Penetra, Senhor, quebrando aquilo que Deus, ó Pai, não convém, não edifica, aquilo que limita, Deus, ou vem limitando o crescimento da Tua igreja, Senhor. Abre, Deus, os olhos espirituais. Aquece, Deus, ó Pai, o coração dos Teus filhos. Aumenta, Deus, a chama, Deus, em seus corações, para que a verdadeira motivação esteja presente, Deus, em suas caminhadas, ó Pai, e possam mergulhar em águas mais profundas no conhecimento, Pai, e na revelação dos Teus mistérios e da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que não seja apenas, Deus, um fogo de palha ou algo momentâneo, um choro, Deus, que dura momentos de uma manhã de domingo, mas seja verdadeiramente, Deus, uma palavra que vai ecoar em nossos corações. E te damos, Deus, liberdade para o Teu Espírito Santo poder, ó Pai, trabalhar e mexer em nossas estruturas e ao mesmo tempo nos incomodar naquilo que não agrada ao Teu coração, Pai. Para que nós possamos, Deus, verdadeiramente crescer e avançar para tudo aquilo que o Senhor já preparou, Deus, para esta igreja, Pai. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que nenhum esforço é em vão, mas nós queremos, Deus, ver a Tua igreja, nós queremos ver a unidade da igreja, nós sabemos, Deus, que isso alegra o Seu coração e que isso não é impossível para Ti, e por isso, Deus, nós continuamos, Deus, clamando, louvando, jejuando, nós continuamos, Deus, intercedendo, nós continuamos, Deus, ó Pai, pedindo ao Senhor, para que toque, Deus, em corações gélidos, para que toque, Deus, em corações indiferentes, ó Pai, sejam que estão presentes ou sejam aqueles que não estão presentes na igreja, Pai, para que nós possamos viver numa mesma disposição mental, no mesmo proceder, no mesmo parecer. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, viver coisas diferentes e grandes. Faz com que a Tua igreja, Deus, tire os olhos das coisas dessa terra, que os seus tesouros estejam, Deus, no mundo espiritual.
que possam, Deus, ó Pai, priorizar o que deve ser priorizado em suas vidas, para que as demais coisas sejam acrescentadas, Pai, em nome de Jesus. Tira, Pai, a pressa para as coisas do mundo. Ó Pai, corrige, Deus, o caminho nos pés dos teus filhos, para que endireitem, Pai, os seus caminhos, as suas veredas, e possam, Deus, se alegrar cada vez mais na sua presença, e entender, Deus, a importância de nós estarmos orando e louvando, bendizendo, glorificando, adorando e santificando, Deus, o teu santo nome, por tudo, Deus, que o Senhor é, e aquilo que o Senhor tem feito, Deus, em nossas vidas, Pai, nessa manhã. Enche, Deus, a tua igreja com o teu poder, com o teu espírito, Pai. Aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode. E o Senhor é Deus que sonda e conhece, Pai, os nossos corações. O Senhor conhece, Deus, as verdadeiras motivações que estão presentes dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, vem saciar a necessidade dos teus filhos. Vem trazer, Deus, respostas, ó Pai, as dúvidas e questionamentos nos corações dos teus filhos, porque o Senhor é Jeová Jirê, o Senhor é Deus de resposta, o Senhor é Deus de provisão, o Senhor é Deus que abre portas, o Senhor é Deus que abençoa, o Senhor é Deus que é o início e o fim de todas as coisas, Pai, em nossas vidas, Pai. Nós te damos liberdade, Pai, para trabalhar, Deus, em nossas vidas, Deus. Oh, Pai, nos ajuda a não tropeçar. Ajuda-nos, Deus, a viver a tua soberana, boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Para que nós possamos, Deus, construir uma nova história e ver, ó Pai, a manifestação da tua glória, Pai, por completo encher esse templo, Pai. Assim nós oramos. Assim nós continuamos batalhando, Deus, em oração. Não olhando para a direita e nem para a esquerda. Não nos desanimando mesmo diante das dificuldades, mas entendendo, Pai, que tudo o que fazemos e que é coerente à sua vontade tem nos abençoado. Ainda, Deus, que não tenhamos chegado do que o Senhor tem reservado para nós, mas o Senhor já tem nos abençoado e somos muito gratos, Pai, pela edificação, pela construção, pelo avivamento que o Senhor tem promovido, Deus, em nossas vidas, Pai. Se conosco, tenhas liberdade, Pai, para trabalhar em nossas vidas, Pai. Assim oramos. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga: amém. Glória a Deus.